E ele disse: Eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Você está feliz? Amém. Eu creio que é um tempo de prosperidade, é um tempo de graça. Eu quero que você memorize no seu coração nessa noite. Eu quero falar sobre sabedoria. E algo que eu quero descrever para você nessa noite, que você que me ouve, você que veio aqui, talvez você veio ouvir uma resposta de Deus para a sua vida. E Provérbio 13, ele é um livro profético para a nossa vida. Mas eu não quero me aprofundar muito nisso, eu quero tirar alguns pontos aqui e descrever para você que me ouve. Diga aí para o seu irmão que está do lado: a amizade com a sabedoria vale mais do que muito dinheiro no banco. Isso está escrito na Bíblia, na mensagem. Você, na sua casa, lê lá e você vai encontrar algo interessante ali. Eu quero trazer para você um ponto interessante dessa ministração através da oferta. Fala, oferta. Oferta é oferecer a Deus aquilo que eu tenho em sacrifício, com sabedoria para com Deus, para com a minha vida. E algo interessante que eu quero nessa palavra aqui para a sua vida, querido: quando eu trago algo para o Senhor e com sabedoria eu alcanço algo de Deus, com sabedoria. E que como isso vai acontecer na minha vida? Através quando eu trago com sabedoria, com inteligência. Quando eu ofereço algo ao Senhor com sabedoria e inteligência, e Deus coloca pessoas na nossa vida para nos honrar, para nos elevar em um nível, numa esfera financeira. Ele nos faz elevar a nossa vida, a financeira, a um nível, um patamar mais alto. Um patamar onde eu não acreditava, um patamar onde eu não estava vendo. Por isso é interessante a amizade de pessoas na sua vida, para que esta pessoa, quando você tem uma amizade com ela, através de uma palavra dela, ela pode te colocar numa posição de sucesso. E algo que eu quero ministrar na sua vida hoje, você igreja, talvez o seu nome vai estar reconhecido no cenário em Minas Gerais inteiro. Talvez eu estou falando com pessoas aqui relevantes, eu estou falando com pessoas aqui que Deus está soprando o nome dele no meio da cidade inteira. Eu estou falando com pessoas sábias que sabem oferecer ao Senhor em gratidão e sabedoria uma pequena oferta, e essa oferta ela vai elevar a sua vida, o seu nível financeiro. Mas por que eu tenho que fazer isso, querido? Fazer aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Algo interessante, querido. Quando Deus coloca uma semente na sua vida, é para elevar a sua vida financeira. E qual é o detalhe que acontece na minha vida? Quando eu não ofereço nada ao Senhor, eu também não recebo nada. E eu também não tenho meu nome soprado, eu também não sou reconhecido, eu também não tenho testemunho, eu também não sou, eu não tenho esse reconhecimento de bênção na minha vida. Mas algo interessante, Deus colocou para você aqui. Deus escolheu você para este tempo, para fazer a diferença neste tempo, para fazer a diferença na sua casa, para fazer a diferença no seu trabalho. Deus quer elevar o seu nível
mãos. Eu quero que você pegue a sua oferta, eu quero profetizar e falar por Deus nesse momento. Pai, há uma graça aqui, há uma graça. Eu sei, Senhor, há uma graça neste altar, há uma graça liberal neste lugar, há uma graça de provisão neste lugar. Meu Pai, talvez essa prosperidade nesse tempo de pandemia, meu Pai, o povo do Senhor está sobrando. Pai, vai derramar uma graça financeira. Meu Pai, sobre esses, ó Pai, eu profetizo, Senhor, meu Pai, provisão financeira na vida desses fiéis. Eu profetizo, ó Pai, que o Senhor vai derramar para que a cidade veja, para que o ídolo veja, para que eles vejam que o Senhor é Deus. E neste momento, Senhor, eu abençoo essa oferta, eu abençoo esse dízimo, eu abençoo essa vida e essa adoração. Em nome de Jesus. Diante do meu altar, de sacrificar aquilo que me mostra, tu entenderás o Deus ouvido, meu clamor. Mas vale o dia, o segundo que eu seja mais de conhecer, tu és minha O Espírito Santo vai ministrar através da dança o seu coração. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Santo. Eu posso chamar
Deus, Ele tem falado aos nossos corações, né? Essa canção diz que esse lugar é do Senhor, é onde nós estamos aqui, na presença de Deus. É nesse lugar que nós recebemos as direções. É nesse lugar que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Por isso, nessa noite nós estamos alegres, porque estamos na presença do único e suficiente Salvador da nossa vida. Querido, nessa noite eu queria deixar uma palavra para a nossa meditação. Hoje é um culto de adoração e eu queria falar um pouco, né? Quero aqui, separei alguns os pontos aqui, que eu quero falar um pouco sobre essa questão da adoração. Mas eu queria que você levantasse sobre os seus pés, abrisse sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 33. Você vai encontrando aí, por gentileza, Isaías, de verso de capítulo 33, para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Você vai abrir aí a sua Bíblia no livro de Isaías, de número 33, para a glória do Senhor. E nós estaremos aqui orando a Ele, porque eu quero deixar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa noite. Você que encontrou diz amém. Amém. Você que não encontrou diz misericórdia. Então eu creio que todos encontraram. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar ao Senhor antes de nós ministrarmos aqui ou de lermos a palavra do Senhor aos nossos corações. Oremos a Ele nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia, ela tem durado para sempre em nossas vidas. Ó Pai, nessa noite nós estamos aqui diante da sua presença, rogamos ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso mediador entre Deus e nós aqui nessa noite, nessa igreja. Ó Pai, que os corações que aqui entraram, meu Deus, que as vidas que aqui entraram, Senhor, elas possam sair daqui ministradas, crendo no poder da sua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos ler, eu quero ler a partir do verso 22. Você que encontrou o capítulo 33, quero ler no verso 22. Diz assim a palavra, porque o Senhor, diga nessa noite, porque o Senhor, você vai parafrasear esse versículo junto comigo, porque o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, é o nosso Senhor, o nosso Rei, e Ele nos salvará. Agora as tuas ensaças estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá depressa de abundantes despojos, até os cojos participarão dela. Aliás, eu li o versículo 22, agora eu vou ler o versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, fala comigo com a sua palavra nessa noite. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir Jesus.
e o culto de adoração a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu queria, antes de chegar um pouco nessa parte da adoração, eu queria trazer a você a reflexão sobre quem você veio adorar. Eu queria trazer você para refletir sobre quem você veio adorar. Eu queria nesse momento que você prestasse um pouco de atenção naquilo que eu, com poucas palavras, quero ministrar o seu coração nessa noite. Quantos aqui conhecem a Deus, levante a sua mão. Quantos conhecem a Deus, levante a sua mão. Está levantando mais ou menos, você só tem muita dúvida. Se conhece, quem conhece, eu conheço Deus, quem conhece a Deus? Vai melhorar. Mas eu quero dizer para você algo. Quando você prova alguma coisa, quando você saboreia alguma coisa, quando você degusta algo, quando você prova isso com o seu paladar, e alguém pergunta para você, e você gosta, por exemplo, de açaí, aí você vai dizer assim: não, eu não gosto, eu adoro açaí. Se alguém disser para você, você gosta de pizza, alguém falasse, nossa, eu adoro pizza. Eu quero usar essa expressão aqui para nós deixarmos aqui uma meditação muito clara para as nossas vidas. Porque eu disse aqui que quem nós viemos adorar nessa noite. E eu quero, aqui dentro desse texto, em especial, usar o versículo 22 e o verso 24, para me deixar alguns pontos específicos sobre quem de fato é Deus. E se de fato você o conhece, porque nós não podemos adorar a quem nós não conhecemos. Você só diz que adora pizza porque você já comeu pizza. Você diz que adora sorvete, açaí, ou seja lá o que for, porque você já provou. Olha, eu posso dizer, eu adoro porque eu sei o que é, eu sei, eu conheço o sabor, então eu posso falar que eu adoro. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu me lembro, quando a gente era adolescente, um pai de um amigo nosso, ele perguntou para um dos nossos colegas de igreja, ele estava meio chapado, e ele fez uma pergunta para ele, e perguntou o seguinte para ele: o que é Deus? Defina aí o que é Deus. Aí eu me lembro que esse menino, ele levantou e falou: não, Deus é tudo para mim. Aí ele foi e falou: não, você está errado. Aí ele falou: não, mas Deus é tudo. Ele falou: não, Deus é uma palavra. O que é? Olha, Deus é uma palavra. Mas é claro que ele estava bêbado. Mas ele gerou uma certa dúvida no coração daquele jovem. Porque Deus não é apenas uma palavra. Deus, ele é um título, Então, se você usar a questão de Deus, a Bíblia diz que existem vários deuses. Então, Deus, ele é um título. Mas esse título, ele só é tudo quando ele está acompanhado de caráter. Diga-se caráter. Nós falamos sobre isso aqui no reencontro, Os meus temperamentos controlados pelo Espírito Santo. O caráter é a persona, ou seja, o caráter é a persona, é as características, E aí, eu quero dizer para você nessa noite, porque talvez
vamos adorá-lo, mas que para que nós possamos adorá-lo, nós precisamos conhecê-lo primeiro. E aí, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido: é impossível alguém conhecer Deus de verdade e não adorá-lo. É impossível. É impossível alguém conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus e não adorá-lo. E aqui nesse texto, ele deixa 3 aspectos do caráter de Deus. E isso é para você, para mim, para nós aqui nessa noite, aprendermos um pouco mais sobre Deus. Verdade, Deus. Porque talvez nós falamos que nós vamos adorar o Senhor. Não, hoje é um culto de adoração, mas nós precisamos entender quem é que nós vamos adorar. E dentro desse texto, no verso 23, ele apresenta três aspectos do caráter de Deus. Aí você vai entender por que você deve adorar a Deus. Você vai entender por que você deve adorar. Porque na hora do louvor você não pode ficar de boca fechada. Porque na hora da oração você não pode ficar de olho aberto olhando para os cantos. Porque na hora da adoração porque uma coisa é louvor e outra coisa é adoração. Louvor você louva com o som das suas palavras. Adoração você adora com um gesto, é com a expressão máxima do corporal. Isso é adoração. Porque tem gente que só louva e não adora. E nós estamos falando de louvor e adoração. O louvor está relacionado aos sons, a adoração está relacionada à atitude. E eu vejo uma coisa interessante, porque alguém diz assim: não, pastor, mas às vezes eu não adoro a Deus, é porque eu estou passando por uns momentos de crise, e eu estou no processo. Não, Senhor. Eu quero que você repita comigo essa frase para ficar gravada no seu coração. Repita comigo assim: a crise, diga mais uma vez, a crise não é para formar, mas sim para revelar. A crise não forma ninguém, a crise só revela aquilo que você é. Por isso, quem é um adorador, ele não deixa de adorar nos momentos de crise. Ah não, pastor, mas é porque eu estou passando por um momento difícil. Não, eu estou num processo. Mentira. Porque a crise, ela não forma ninguém. A crise, ela vem para revelar quem a pessoa é de fato. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui os 3 aspectos do caráter de Deus. Primeiro, a Bíblia diz, ele dizendo que ele é o nosso juiz. Diga-se nessa noite, ele é o nosso juiz. Ele é o nosso juiz. Mas fala assim com mais convicção: ele é o meu juiz. Ele é o meu juiz. Então, quando eu olho para um dos aspectos do caráter de Deus, a Bíblia vem dizendo que ele é o nosso juiz. Agora eu vou te perguntar para você. Vou perguntar para você: qual é a função de um juiz? Hã? Como é que é, gente? Qual é a função de um juiz? Olha que coisa interessante. E aqui nós vamos colocar um ponto aqui específico. Quem aqui já foi numa audiência, levante a sua mão. Numa audiência de custódia, ou uma audiência trabalhista, ou num juiz de paz, né, quando foi casado. Quem foi? Eu vou te perguntar uma coisa: o que você sente? O que você sente quando você é intimado por um juiz? O que você sente, gente? Primeira coisa? Não é medo, não. Você sente temor. Você sente temor. Então olha os aspectos de Deus. Olha os aspectos, né, do caráter de Deus. Ele é o nosso juiz. Quando você vai se apresentar
juiz, você vai vestir com qualquer roupa, gente? Sim ou não? Quando você, um juiz te intima para estar em determinado horário, você chega atrasado? Vai, peraí, não tem um negócio errado aí? Eu conheço Deus de verdade. Quando o juiz, ele manda lá uma intimação para você e diz: olha, 2 horas da tarde você tem que estar no fórum, 1h30 já vai ter gente lá beirando, ou 1 hora a pessoa vai ficar, ele já vai levantar de manhã preocupado, essa é a verdade. Ele já vai levantar, olha, não, hoje eu tenho uma responsabilidade, hoje eu tenho, olha, hoje pelo amor de Deus, tem um negócio, porque ele entende que tem um juiz sobre ele. Então, se esse é um dos aspectos do caráter de Deus, nós devemos adorar plenamente, porque Ele é o nosso juiz. Verdade. É Ele que tem poder de decisão unânime e soberana sobre as nossas vidas. Então, portanto, quando nós entendemos que conhecemos a Deus, e às vezes nós falamos assim: não conheço a Deus, mas chega atrasado nos cultos, mas não cumpre com o chamado da intimação do juiz, porque a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 15, no verso 16, diz assim: ó, eu sou o agricultor, e você, não, meu pai é o agricultor, eu sou o ramo e vocês são as varas, ó, e aquele que não der fruto é cortado e lançado no fogo. Ele diz assim: que não foi vós, não foi vocês que escolheu, mas Ele escolheu vocês e vos designou para que vades e deis frutos. Então nós estamos sendo intimados para alguma coisa aí. Verdade, Deus. Então a primeira coisa, quando nós estamos diante de uma chamada de um juiz, nós entendemos o seguinte: eu não tenho outra opção a não ser diante do juiz. Você vai preparado para obedecer o que o juiz determina. Sabe o que você precisa? Você deve adorar a Deus, porque Ele é o seu juiz. Verdade. E não é como o juiz aqui da terra, porque o juiz aqui, ainda que ele seja importante e tenha muita autoridade, mas ele não tem poder. Ele pode até mandar matar o seu corpo, mas ele não tem poder de lançar sua alma no inferno. É o nosso juiz. A Bíblia diz: a ele nós temos que temer, porque ele tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é o nosso juiz. Esse é um dos aspectos do caráter de Deus. O que mais, pastor, que é a função do juiz? Ele analisar o processo. Ele tem a função ali, quando você é processado, o processo vai cair na mão do juiz, e é o juiz que vai olhar segundo o seu caráter, ele vai olhar segundo as leis, e baseado no argumento dele legal, e no que ele decide, ele vai tomar a decisão de deferir ou não a sua causa. Aí eu venho dizer para você: você sabe por que você deve adorar a Deus? É mais um motivo. Quem aqui tem pecado? Todo dia o diabo vai lá como promotor, o acusador, e ele vai anexar um processo contra você diante de Deus. Ele vai anexar um processo contra você, te acusando, dizendo que você é isso, aquilo outro, que você fez isso. Ele tem até foto, né? Grava, filma, ele põe as provas incontestáveis diante do juiz, do grande juiz, né? Ele tem print, ele tem tudo, né? E ele coloca lá. Por que você deve adorar a Deus? Porque se Deus olhar para o seu processo e ele não achar você digno de misericórdia dele, você está lascado, você está mais ou menos com o pé dentro da sepultura. Você sabe o que você deve adorar a Deus? Porque você é um pecador. Verdade. E todo dia você
faz a acusação, e ele apresenta diante de Deus. Aí o Senhor é que vai julgar, não é o diabo que julga. O diabo só apresenta diante de Deus, porque ele não tem poder de julgar. Aí Deus vai analisar o processo, ele vai analisar as causas, e ele vai analisar, né, as intenções da causa. Por exemplo, alguém chega diante do juiz, o promotor chega e pede 20 anos de pena, porque suponhamos que o pastor Hélio foi ali, tirou a vida de alguém. É uma acusação, é um fato que está ali, não tem como voltar. Aí o juiz vai pegar o processo, ele não vai analisar apenas o ato em si, ele vai analisar a intenção do ato. Ele vai analisar, olha, peraí, vamos analisar os fatos aqui. Por que que Hélio deu um tiro, deu uma facada naquela pessoa? Eu estou dando um exemplo, vou usar o exemplo dele aqui para vocês entenderem. Eu estou baixando o nível da mensagem aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não, olha, peraí, juiz, presta atenção, ele matou. Aí o juiz vai analisar por que ele matou. Aí ele vai analisar os fatos em si. Imagina que Hélio está lá, chegou cansado do serviço, trabalhando o dia inteiro, trabalhou, custeou seus, né? Deus abençoou que ele foi lá e comprou um carrinho dele novo. Mudou a vida inteira. Aí de repente, o ladrão, Hélio vai e toca com o ladrão dentro do carro dele, roubando o carro dele. Ele saiu fora de si, deu um tiro no cara e matou ele. Aí, imaginemos nós, aí nós estamos colocando outra situação. O juiz vai pensar assim: ele cometeu um crime por impulso. Agora imagine se ele vê o ladrão tentando roubar o carro dele, e o ladrão não consegue, ele deixa e coloca no congelador, e ele vai premeditar o crime, intencionalmente. Ele vai criar uma situação, ou seja, ele vai de forma covarde, sem dar chance de defesa para o ladrão, e uma semana depois ele vai lá e tira a vida. Nosso juiz, ele é justo, ele analisa tudo, todos os pontos diante do nosso juiz. Eu quero que você entenda isso. Quando o nosso juiz, o seu juiz, que a Bíblia diz que ele vai pegar o seu processo, ele vai analisar o ato e ele vai analisar a motivação. Por que você fez? Por que eu acho que você deve adorar a Deus? Por que você tem que adorar a Deus? Por que você, quando está na presença dele, você tem que dar para ele o melhor? Você tem que adorá-lo, porque primeiro ele é o juiz, é ele que tem o poder de julgar, e você deve temer a ele. Diga assim: eu devo temer a Deus. Salomão falou: olha, que o temor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus é tido como um tolo, um insano, um insensato, um louco. Quem não teme a Deus. Por isso que quando você for adorado, você precisa entender que você está diante de um juiz. Presta atenção nisso. Alguém que sabe tudo da sua vida, alguém que tem sua ficha completa, e detalhe, tem o poder de dar o veredito a seu respeito. Imagina só. Você está diante de alguém que tem as provas incontestáveis contra você, alguém que sabe a hora, o minuto, alguém que antes mesmo da palavra sair da sua boca, ele já sabe o que você vai falar. Gente, hoje a gente tem que temer um homem desse aqui, você não vai temer mais ninguém. Por isso que eu estou te falando aqui, quem que você veio adorar? Eu quero falar isso, porque tem muita gente que fala que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Eles já ouviram falar de Deus. É diferente. Quando você conhece a Deus, quando
quando você conhece o caráter de Deus, até a sua adoração, ela começa a tomar um nível diferenciado. É diferente. Outra coisa interessante, que é um dos aspectos do caráter de Deus, é que a Bíblia diz que Ele é o legislador. O que o legislador faz, gente? O que, gente? Hã? O que o legislador faz? Nós temos 3 poderes no nosso país: legislativo e judiciário. Nós estamos falando desses 3 poderes aqui. Ou seja, Deus, além de ser o cara que julga, Ele também é o cara que faz as leis para julgar. Olha que coisa interessante. Olha, o nosso juiz aqui da terra, ele não faz as leis, ele apenas julga segundo as leis. Agora, esse juiz que nós estamos falando aqui, ele é juiz, ele que julga, e é ele quem cria as leis que você deve obedecer. Aí eu vou dizer para você nessa noite, um dos aspectos do caráter de Deus é essa questão do legislador. Querido, a lei é para quê, gente? É para ser o quê? É para ser o quê? Vamos dar um exemplo aí. Claro, vamos dar um exemplo para nós poder entender isso aqui. Quantos aí estão recebendo auxílio emergencial? Levante a mão. Você sabia que essa decisão que te beneficiou partiu por um processo de legislatura? Eu quero dizer para você, querido, as bênçãos que vai chegar na sua mão vai passar por a mão desse homem que tem o poder de fazer a lei. É Ele quem julga e é Ele quem faz as leis. Deus, Ele é tão perfeito, Deus, Ele é tão perfeito, que Ele dividiu esses poderes e não colocou na mão de um homem só. Você imagina um homem com o poder de julgar, de legislar e de executar? Você imagina só. Então, eu quero que você entenda algo. Você sabe que se você roubar, existe uma lei que vai te punir. Você sabe que se você, muita gente aí recebeu o auxílio emergencial indevidamente, e sabe que a lei vai chegar neles uma hora ou outra, a lei vai chegar. E quando a lei chegar, ele vai ser julgado de acordo com a lei. A lei diz: você não devia estar recebendo, mas você usou, de espertalhão. Porque você sabe o que chama caráter? O caráter, gente, é eu não tirar vantagem em uma situação, é não tirar lucro em uma situação quando eu tenho uma vantagem. Isso é caráter. Então, você tem que entender o seguinte: a maneira com que você vive, quem define também é Ele. Ele não só julga a maneira, mas é Ele que diz como você deve viver. Você conhece esse Deus? Aí a grande pergunta é: você está vivendo como Ele diz que você tem que viver, ou como você acha que você tem que viver? Porque se alguém perguntar: pastor, mas aonde está a Câmara Municipal, a Câmara Estadual, Federal? Se você for lá na Câmara, se você for lá em Brasília, você vai ver que existe lá no Congresso uma mesinha, e lá de lado tem um livro, uma Bíblia, e também tem uma Constituição, que é como se diz, a guardiã da democracia no nosso Brasil. Ou seja, quando você chega lá,
a primeira coisa que você vai olhar em cima do púlpito, em cima da tribuna, você vai encontrar um livro aonde as leis que você tem que seguir está escrito aqui na tribuna. As leis que nós temos que seguir está aqui. Aqui é como se fosse um plenário. E aqui estão as leis. Nós estamos aqui aplicando as leis, ensinando as leis que esse Deus, Ele determinou que você tem que viver. Aí você diz assim: não, pastor, aí que está o problema. Tem muita gente querendo servir a Deus, mas eles não querem obedecer às leis de Deus. Tem muita gente querendo servir a Deus. Não, mas assim, pastor, Deus, Ele é o juiz, mas é Ele mesmo que fez a lei. Da mesma maneira que Ele julga, da mesma maneira Ele exige com que você cumpra a lei que Ele determinou. A Bíblia é o nosso maior manual, é a coluna da verdade. Sabe o que você tem que adorar a Deus? Porque além de juiz, Ele é legislador. Verdade, Deus. Se hoje o Senhor achar que da maneira que nós estamos não está bom, como Ele fez lá há milhões de anos atrás, quando Ele criou a humanidade e Ele estabeleceu um princípio para a humanidade: crescer e multiplicar e ser de fecundos, dominar sobre a terra. Aí o homem cometeu muitos pecados, o homem cometeu pecados terríveis. Aí Ele, que é legislador, Ele não perguntou para o ser humano, Ele não perguntou para mim, Ele não perguntou para você, Ele simplesmente fez uma lei. Aquela lei que é feita, extraordinariamente. Ele viu uma necessidade e Ele falou, Ele tinha estabelecido uma lei lá no princípio, que o homem iria morrer por causa do pecado, mas aí Ele mesmo cria uma outra lei e Ele define: olha, eu estou insatisfeito com a humanidade, eu vou mandar um dilúvio e eu vou acabar com todo mundo, porque eu não achei um justo sequer, até que alguém, que eu entendo que é o Espírito Santo, ele mostra para Deus e fala: olha, lá tem um. Quem é esse um? É um homem chamado Noé, justo, temente a Deus e fiel. Você sabe por que nós devemos adorar o Senhor? Porque você está viva e hoje regido por uma lei, a lei da semeadura. Você só está colhendo aquilo que você plantou. Isso é uma lei. Mas esse Deus, Ele tem o poder de mudar essa lei, porque Ele é legislador. Ele tem o poder de alterar os seus dias, porque Ele mesmo que faz as leis. Ele mesmo determinou que Ezequias viveria até aquele momento. E quando Ezequias apresenta a sua queixa: Senhor, eu tenho andado reto diante do Senhor. O Senhor mandou falar para ele: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Ele volta para o Senhor, ele vai para o legislador que fez a lei e diz: olha, eu tenho andado, eu tenho sido fiel. Aí o Senhor imediatamente manda o profeta dizer e fala: vai lá e fala com Ezequias, que ele não vai morrer, ele vai viver mais 15 anos de vida. Ele mesmo tem o poder de mudar. Deus está com a caneta e Ele pode mudar a situação da nossa vida a qualquer momento. Sabe por que você deve adorar a Deus? Porque hoje você está aqui na igreja, hoje você está com vida, e Ele pode pegar o seu processo, analisar seu processo e ver aqui para mim. Ele pode olhar para você, é o retorno, você abaixou o fundo do retorno, está ele vai olhar para você e Ele pode dizer nesse momento, Ele pega o seu processo, Ele pode analisar e pensar se Ele pode te dar uma chance para amanhã você se arrepender dos seus pecados ou não. Ele pode pegar o seu processo agora e decidir se você pode ter mais uma chance ou não. Quem está me entendendo? Amém. Quando
Quando você veio para esse culto de adoração, você tinha essa consciência que você estava diante de um Deus que é juiz e que também é um legislador? São os três aspectos do caráter de Deus. E o último aspecto do caráter de Deus, a Bíblia diz que Ele é, além de tudo, Ele é o Rei. Pastor, quem é o Rei? Que figura representa o Rei? O Rei é aquele que tem o poder de executar. Nós falamos sobre o judiciário, nós falamos sobre o legislativo, nós estamos falando agora do executivo. Quem tem poder para poder mandar e desmandar? Chama-se Rei. Diga nessa noite: Rei. E você sabia que você está em um rei? Pastor, mas nós estamos no reino? Sim. Qual reino nós estamos? A Bíblia diz que esse reino aqui da terra, ele já é do maligno. A Bíblia diz que está na mão dele. Por isso que tem reino aí, por isso que as festas é que bomba, por isso que tudo que o mundo faz, todo mundo bate palma, né? Eu estava vendo agora essa questão aí desse abuso, né, que teve dessa menina de 10 anos de idade. E essa menina engravidou, isso gerou uma polêmica danada. E eu pude ver alguns crentes, até crente mesmo, pastores, insanamente falando asneira, bobeira, né? Para poder ficar de bem com o mundo, para ficar de bem com a teoria das pessoas. Não, pastor, olha, mas isso aí é uma situação complicada, porque a menina foi abusada e ela engravidou, mas o bebê estava com 22 semanas, era um feto, era uma vida. E Ele que é o Rei, é Ele quem determina quem deve nascer e quem deve morrer, não somos nós. Isso não está na nossa mão, não é nós, é quem temos que julgar o direito de viver ou de morrer de uma pessoa. Quem está me entendendo aqui? Muitos não reconhecem essa estrutura governamental de Deus. Mas pastor, olha, aconteceu a uma criança, meu Deus, nós não sabemos o porquê que aconteceu, nós não conhecemos a vida daquela criança, nós não conhecemos a vida daquele homem, nós não sabemos, embora para nós é um ato absurdo, é um ato que merece e tem que ser punido, sim, mas a punição para isso não deve ser a vida de um inocente. A punição por um crime bárbaro desse não deve ser a vida de um inocente. Verdade. E você sabe como é que eles mataram aquele bebê? Eles injetaram uma injeção, uma agulha lá no coraçãozinho da criança e aplicou um medicamento para que aquela criança morresse. E detalhe, eles não fizeram nenhum tipo de cirurgia naquela menina. Eles apenas deram injeções e induziram ela ao parto. Agora que coisa interessante, eles falaram que ela não tinha estrutura física para ganhar a criança, mas ela teve estrutura para poder. Por que para o bebê passar vivo não podia e morto podia? E aí? Mas é o conceito que o homem pensa, e o homem tenta a todo momento tentar ocupar esse lugar que é de Deus, né? E muita gente, eu falei isso aqui numa casa que a gente estava visitando, aí o pessoal falou, não, meu posicionamento é o mesmo, sou contra o aborto, em qualquer instância, porque Ele é o juiz, Ele é o legislador, Ele é o rei, é Ele que decide, não somos nós. Nós não somos capazes, porque o que eu falei, nós não temos condição de analisar os fatos, os detalhes, nós somos imediatistas, nós somos impulsivos, nossa primeira atitude é na hora que vê o fato a gente tomar uma decisão. Ele não, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Verdade. Ele sabe o que aconteceu aqui hoje, mas Ele sabe o que aconteceu há 10 anos atrás. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que o homem, ele
distante de conhecer quem é Deus de verdade. O homem, porque como rei, gente, quando o rei mandava chamar alguém, meu Deus do céu, quando o rei mandava chamar alguém, a pessoa, ele chegava diante do trono do rei, e ele não tinha sequer a audácia de levantar a sua cabeça, ele tinha que chegar de cabeça baixa, ele tinha que chegar olhando para o chão, porque ele não era digno de contemplar a face do rei. Ele entrava na presença do rei. Eu lembro que quando o rei mandava chamar alguém, você lembra a história de Mefibosete, que foi chamado de última hora? Mas quando o rei mandava chamar alguém, a pessoa podia ser um morador de rua, um mendigo. Ele tinha que tomar um banho primeiro, ele tinha que raspar a barba, ele tinha que chegar bonitinho diante do rei. Se Deus é o nosso rei, como nós temos chegado diante dele? Se ele é o nosso rei, se ele é aquele que tem o poder, tem a majestade e o poder de decisão absoluto nas suas mãos, como nós temos que chegar diante dele? Quem está me entendendo aí, diga amém. Amém. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes não nos atentamos para isso. Nós vemos adorá-lo aqui, nós chegamos de qualquer maneira diante dele. Nós vemos adorá-lo aqui, e quando ele está falando, quando ele está conversando com você, ele está falando, talvez você está conversando com outra pessoa, você está fazendo pouco caso da majestade dele. E se tem uma coisa, querido, que o nosso Deus, ele preza, e ele diz que a ele a honra, a glória, o louvor, e ele não divide isso com ninguém. Ou ele vai receber o seu tudo, ou ele não vai receber nada. Presta atenção nisso. Ele não divide uma parte com você, ou é tudo dele, né? Tem uma música que fala é tudo dele, a glória para ele, a honra para ele, é tudo dele, ou você, ele não vai receber nada. Por isso eu queria que você refletisse nessa noite. Glória a Deus. Se ele é o seu rei, quem tem que decidir sobre a sua vida é ele, não é você. Aleluia. É ele quem tem que decidir com quem você vai andar. É ele quem tem que decidir com quem você vai estar. É ele quem tem que decidir. Nós falamos tanto, mas às vezes, né, nós nem temos ele como Deus coisa nenhuma, porque nós primeiro tomamos as nossas decisões, depois nós só vamos comunicar para ele. Não é assim. Ele é o juiz, ele é o legislador, e ele é o cara que executa, ele é o rei, ele é o presidente, ele é alguém que tem o poder na mão. Por isso eu quero perguntar para você nessa noite, se você de fato conhece esse que você veio adorar. Eu quero perguntar para você nessa noite, e com essa palavra que eu encerro a minha fala, porque ele está falando no verso 23, que os doentes, eles estão falando que aqueles que estão com dificuldade, ele diz que em Jerusalém, ninguém ia ficar doente, porque ele perdoa a iniquidade. Amém. Verdade, Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui. A diferença do nosso juiz para esse daqui é porque esse aqui não perdoa, aquele lá de cima perdoa. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar por você. Eu quero que você